que vocês estão sendo ministrados esses dias é uma coisa muito peculiar e muito interessante. Porém, quando se fala de reino, não tem como se falar de reino sem entender a figura de um rei, ok? Não tem reino sem um rei. O Brasil, eu não posso precisar, talvez alguns aqui são até professores, podem me lembrar com maior exatidão, mas eu não tenho como precisar. Mas o Brasil não viveu muito tempo na monarquia. Logo, ele passou a se tornar uma república. E hoje nós somos uma república. O Brasil é a República Federativa do Brasil. O Brasil é um país republicano, que tem hoje um presidente. No passado, no começo, houve aqui uma monarquia. Dom Pedro I foi enviado para cá. Então, quando a palavra de Deus fala um pouco sobre reino, quando Jesus ensinava o evangelho de Mateus, é o evangelho que mais fala sobre o reino de Deus, é o evangelho do reino. Quando Jesus falava sobre o reino, o povo de Israel, eles entendiam muito bem essa linguagem de reino. Eles entendiam muito bem a linguagem do que é ter um rei sobre eles. Porque num governo, em uma monarquia, as pessoas não são donos de nada. Quem é dono é o rei. O rei que é dono da terra. O rei é como um pai para os seus súditos. Os seus súditos são como filhos para o rei. E você pode ocupar uma propriedade, você pode ocupar uma terra, você pode ocupar um espaço, mas aquilo não lhe pertence, porque aquilo pertence ao rei. E quando Jesus ensinava sobre o reino, o povo de Israel tinha muito isso, porque ele foi uma nação, Israel foi uma nação que tinha um rei. Por muitos e muitos anos, Israel foi governada. Hoje eles não são mais uma monarquia. Hoje eles estão no parlamentarismo, mas no passado todo, eles tiveram um rei, até no final do Velho Testamento. Depois que o Estado de Israel foi dissolvido e depois que a nação de Israel foi desfeita e foi reorganizada em 48, a ONU instituiu, eles não voltaram mais como uma monarquia, voltaram como um país parlamentarista. Então, quando Jesus ensinava, eles sabiam muito bem sobre isso. Quando Jesus falava sobre o reino, sobre o que é ter um rei, o que é ter um governo. Porque na república, o Congresso estabelece as leis. É o Congresso que determina a Constituição. Na monarquia, não. Na monarquia, a palavra do rei se torna o quê? A lei. A palavra do rei se torna a regra. Quando Deus enviou Jesus aqui, a essa terra, Jesus foi aclamado como rei, sim ou não? Ok? Ele foi aclamado como rei. E ele só podia ser rei aqui, porque dentro da monarquia, estou dando um pano de fundo para você, daqui a pouco nós vamos ver, que você vai ver onde que eu quero chegar com isso. Na monarquia, 2 reis não podem ocupar o mesmo espaço. Não pode ter 2 reis no mesmo reino. Para que o filho se torne rei, o pai precisa morrer. Foi o que aconteceu com o Brasil. Dom Pedro queria ser rei, mas ele não podia ser rei em Portugal, porque o pai dele era vivo. Então ele foi enviado para uma outra terra, para que ele pudesse se tornar rei. Hoje,
Um dos poucos países do mundo onde existe essa monarquia é a Inglaterra. E você olha ali na Inglaterra, eu acho que o príncipe Charles talvez é um dos caras mais frustrados da terra. Porque o cara sonha em ser rei, mas a mãe dele não morre, a velha não morre. A velha vai fazer mais, já tem 100 anos e não morre, irmão. E ele já está com 70 e tantos anos, quase 80 anos, e a mulher está passando dos 100. Você vê ela, a bichinha lá, está firme, e o cara fica pensando, meu Deus, quando que eu vou ser rei nessa nação? Homem? É bem provável que às vezes os filhos dele, o outro lá, como é que chama o filho dele lá? Não, é o William, que é o casado com a outra lá, a plebeia lá, né? Talvez aquele menino seja rei primeiro do que ele, porque não tem como ele ser rei. Quando Jesus veio a essa terra, irmãos, ele foi aclamado como um rei. É por isso que quando nós recebemos a Cristo, ele disse assim, e vocês vão reinar junto comigo. É por isso que ele é chamado de o Rei dos Reis. Ele voltou para o Pai e deixou seus súditos aqui na terra para o representarem. E quando nós falamos, venha o teu reino, nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, seja, porque essa frase, ela vem da oração sacerdotal de Jesus, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita onde? Lá nos céus. Irmãos, talvez esse é um dos pedidos mais fortes que nós possamos fazer. Muitas vezes, a gente aprendeu a oração do Pai Nosso quando era criança, nós não temos a ideia e a dimensão do que isso pode produzir na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Livro de Gênesis capítulo 12. Olha o que é você ter um governo sobre a sua vida. Aqui você pode dizer, mas pastor, aqui não tinha rei. Mas eu quero te mostrar como hoje nós não temos um rei, vamos dizer assim, mas nós estamos debaixo de um governo celestial, onde os seus súditos precisam responder à voz do Senhor. Aqui no capítulo 12, Deus chama Abraão. Até então, Abrão. Depois, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação. E Deus faz a ele uma promessa, que ia dar um filho, aos 75 anos de idade. Sara, com 65 anos de idade, já havia cessado o costume das mulheres, e ainda mais, Sara era estéril. Deus faz uma promessa. 25 anos se passaram. No meio do caminho, teve a ideia de Ismael, aquela história toda que você sabe. 25 anos se passaram, nasce quem? Isaac. Capítulo 15, Isaac nasce. Capítulo 17, Deus começa um processo de transformação, de mudanças na vida de Abraão. Capítulo 21, Isaac nasce. E capítulo 22,
Deus decide provar Abraão. É aqui que eu vou me deter agora no capítulo 22. Nessa altura aqui do campeonato, Isaac já estava mais ou menos entre os seus 14 e 15 anos de idade. E Deus começou a perceber que alguma coisa estava diferente no coração de Abraão. Deus muitas vezes, irmãos, coloca coisas diante de nós. E Ele espera para ver a reação que nós teremos diante dessas coisas. Eu fico imaginando Abraão. Eu fui pai muito cedo, aos 24 anos de idade, a minha primeira filha nasceu, a Sara. E eu fui pai também depois dos 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade. E eu sei o que é essa diferença. Eu confesso para você que ser pai aos 40 foi muito melhor do que ser pai aos 24. Eu curti demais o nosso menino depois dos 40 anos de idade. E dizem, o pessoal aí, com certeza aqui tem, avós, quem que é avô e avó aqui? Faz um sinalzinho. Dizem, eu não sou avô ainda, mas dizem que ser avô é melhor do que ser pai. Que neto é melhor do que filho. Dizem, eu não sei. Eu acredito que é verdade, porque do jeito que eu gosto de criança, eu fico imaginando os meus netinhos, irmãos. Acho que vão fazer xixi na minha boca. De tão bobo que eu vou ficar. Né? Sabe? Sou vidrado em criança. Agora, você é capaz de imaginar um homem, agora, aos 100 anos de idade, que nunca tinha tido um filho biológico da promessa, tinha tido Ismael, mas não era o filho da promessa. Agora nasce Isaac, aos 100 anos de idade, promessa de Deus. Como era, porque Abraão era um homem como nós, irmãos. As paixões, as coisas, os desejos, as mesmas coisas que nós. Você tem condição de imaginar como era o coração desse homem, que esse menino? E num determinado momento, dos anos foram se passando, 1 ano, 2, 3, 5, 10, 12, e acredita-se que aqui no capítulo 22, Isaac devia ter entre 13 a 15 anos de idade. Nesse percurso, Deus viu que o coração de Abraão começou a mudar. E Deus decidiu colocar Abraão à prova. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você entender o que é o reino de Deus, se você entender que você vive debaixo de um reino, que você vive debaixo de um governo de Deus, entenda que tudo aquilo que Deus te deu não te pertence. É para, entenda, o seu uso e para o seu desfruto, mas não é propriedade sua. Por que as pessoas têm dificuldade às vezes com finanças? Por que as pessoas têm dificuldade de serem fiéis? Porque elas acham que o dinheiro é delas, irmãos. Deus te deu 100%, 100%. Se você acha que Deus está te pedindo muito, Ele não está pedindo muito, irmãos, Ele está pedindo tudo. Deus nos dá 100%. Mas Ele fala o seguinte: tudo, o 100 é meu. Mas você vai me devolver a 10ª parte só. Mas saiba de uma coisa, o 100 é meu. Mas tem gente, por não entender a questão do reino, não entender que ele está debaixo de um reino, de um governo, ele acha que ele é dono das coisas. Ele acha que ele é dono da casa, ele acha que ele é dono do carro, ele acha que ele é dono dos filhos, ele acha que ele é dono da mulher, ele acha que ela é dona do marido. São propriedades minhas, pastor, é meu. Porque quando nós entendemos que as coisas são do reino,
Você não pode considerar como perca aquilo que não é seu. Como é que você entende? Como é que você sabe se o seu coração está nisso ou não, se é seu ou não, quando você sente dor? Porque quando dói, significa que era meu. Imagine só que Luiz Fernando tem um celular aqui. Ele fala assim: Eric, fica com o meu celular um pouco. Pega esse celular, guarda para mim. Beleza, Luiz Fernando. Aí eu ando com o celular dele, bato umas fotos, tá bom de crédito, faço umas ligação, faço uns DDD internacional, tal, baixo uns vídeos, tal, tem muito giga aqui nesse negócio, beleza, desfruto do celular dele. Passa um tempo, ele vem e fala assim: Eric, oi, olha meu celular. Ué, de quem que era o celular, irmão? Era dele. Eu estava apenas o quê? Usufruindo só. Não era meu. Isso é o entendimento que nós temos, que não é um entendimento de reino de Deus. É por isso que nós temos o sentimento de posse, domínio de determinadas coisas na nossa vida. Seus filhos não são seus. Sua esposa não é propriedade sua. Seu marido não é propriedade sua. Todas essas coisas, tudo isso pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E quando muitas vezes Ele nos pede, quando Ele nos pede algo, e nós sentimos dor ao entregar aquilo, é porque nós deixamos de entender a questão do reino e começamos a achar que somos donos das coisas, e nós não somos donos de nada, irmão. Nós não somos donos de nada. Mas por muitas vezes Deus nos entregar e deixar determinadas coisas bastante tempo na nossa mão, o nosso coração se embriaga, se envolve com aquilo. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão se envolveu com aquele menino, se envolveu, e o que era para ser um motivo de ação de graças, começou a se tornar um concorrente do relacionamento de Deus com Abraão. Isaac começou a ocupar o lugar de Deus no coração de Abraão. Preste atenção numa coisa: não é errado você ter coisas. O que é errado é as coisas terem você. Não é errado você ter dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você. Você pode ter filhos, mas os filhos não podem ter você. Você pode ter esposa, você pode ter marido, mas o marido não pode ter você, a esposa não pode ter você. O problema é quando nós começamos a colocar essas coisas na frente do Senhor. Nós começamos a colocar essas coisas na frente. Porque no reino de Deus os conceitos são diferentes. No reino de Deus, o maior valor não são as nossas conquistas. No reino de Deus tem maior valor as nossas entregas. Não é o que você conquista, é o quanto você se entrega. É isso, no mundo é o contrário. Na república, no parlamentarismo é o contrário, mas na monarquia não. É o quanto você reconhece que tudo pertence ao rei. Tudo pertence a ele. É o que Davi, lembra quando no finalzinho da vida dele, de Davi, foi fazer aquela oferta lá? E Davi fala assim: Senhor,
Quem sou eu e quem é esse povo, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, para que nós pudéssemos voluntariamente dar alguma coisa ao Senhor, porque tudo vem de Ti, e para Tuas mãos nós devolvemos aquilo que o Senhor já nos deu. Quando Deus viu que o coração de Abraão estava desviando do propósito, ele falou assim, eu preciso ajustar isso aqui de novo. Abraão começou certo, mas agora o coração dele está se apegando mais ao menino do que a mim. Cuidado com o que você pede, porque Deus vai te dar, mas cuidado para que você não se embriague com a bênção e com o milagre de Deus na sua vida. Tem gente que tinha problema de saúde terrível, firme com Deus, orava direto na igreja, orando, buscando a Deus e clamando, Deus me cura, faz um milagre. O Senhor vai lá e restaura a cura. Domingo de tarde, cadê o fulano? Está na beira do rio. Está tendo congresso, está tendo a conferência, cadê? Foi passear na casa da tia. Enquanto não tinha saúde, doente, estava lá, oh Deus, tem misericórdia. Aí recebeu a saúde, quer saber de Deus mais não, irmão. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, quantos voltou? Um só para agradecer. O que Jesus fala para ele? Fala o seguinte, olha, vai, não peques mais, para que não te suceda o quê? Coisa pior. Eu já vi muita gente se embriagar com um milagre, irmão. Enquanto não tinha carro, pensa num camarada fiel. Lá na igreja a gente tem um ônibus que roda os bairros, o pessoal era fiel, não perdia, toda quinta, todo domingo lá. Deus abençoou, prosperou, aparece na igreja uma vez por mês só. Comprou um carrinho, aparece na igreja uma vez por mês só. É rancho, é passeio, tudo na hora do culto. Sabe o que eu já vi? Sabe o que eu já vi acontecer? Voltou a andar a pé. Se embriagou. Deus não tem problema em te abençoar, irmão. Deus não tem problema em derramar sobre você bênção sem medida. Agora eu quero te perguntar, o que você vai fazer com aquilo que Deus está te dando? Você vai entender que é seu, é o seu braço que conquistou, é você que conquistou aquilo, ou você vai entender que foi um favor do rei, que te entregou algo para que você possa usufruir, que a hora que ele te pedir, você está disposto a entregar. Abraão foi provado. Deus falou assim, eu preciso ajustar o coração desse homem. Eu preciso ajustar o coração desse velhinho. 100 e tantos anos Abraão estava aqui. Aí Deus fala assim para ele, versículo 1 do capítulo 22. Agora que eu vou começar a pregar, tá? A hora que a gente lê a Bíblia que começa a valer, tá? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho. Foi bem específico, teu único filho. Para não ter dúvida, Deus falou o nome, porque ele podia ir lá atrás de Ismael, meu único filho, tá bom, é Ismael. Não. Teu filho, teu único filho. Por que teu único filho? Abraão não teve um outro filho? Com Agar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus só tem compromisso com o que Ele te manda fazer. Deus só tem aliança com o que Ele manda você fazer. As suas aventuras, as suas cabeçadas que a gente dá, e depois nós ficamos
correndo atrás do socorro de Deus, porque na maioria das nossas orações, nós oramos, preste atenção, nós oramos para consertar aquilo que nós fizemos sem orar. Entendeu? Muitas orações são feitas, oramos para consertar aquilo que nós fizemos sem orar. E tem gente que acha que Deus é obrigado a responder na hora que ele está pedindo. E Deus não mandou ele fazer nada daquilo. Ele fez tudo por conta e risco. Como diz o Silvio Santos, é por tua conta e risco? É, por minha conta e risco. Vai lá e faz. Aí quebra a cabeça, dá a cabeçada, faz a besteira. Não vai, não envolve com esse moço, não envolve com esse rapaz, aí volta buchuda. Aí Deus tem que consertar. Não, agora você aguenta os 9 meses. Vai complicar sua vida, não tem jeito. Tudo fora de hora, não tem jeito. E tem gente que ainda revolta com Deus. Como que Deus pôs os dois lá, arrancou a roupa dos dois e falou, vai lá, faz aí um negócio. Não, Deus não revolta, tem gente que revolta com Deus ainda, irmão. Revolta. A família inteira falou, não casa com esse homem, não casa com esse homem. O homem é ruim, mas eu gosto dele. Não casa, o homem é ruim. Mas eu gosto dele. Para mim ele é tão bonzinho. Ele é tão bonzinho que ele bate na mãe. Como diz o pastor uma vez, que disse que uma jovem chegou para ele e falou assim, pastor, eu gosto tanto de fulano, olha, ele é bom isso, ele é bom trabalhador, ele é bom isso, ele é bom... E começou a falar que o pastor pensou assim, nossa, esse rapaz não é gente, não, é anjo. Aí ela falou assim para ele, olha, ele só tem um defeito, umzinho só, pastor. Quando ele fica nervoso, ele bate até na mãe dele. Aí o pastor virou para ela e falou assim, filha, deixa eu te dar um conselho, casa com ele. Casa, mas casa logo. Aí ela olhou e falou assim para ele, mas por que você está falando isso? Porque aí você vai dar sossego para a mãe dele. Ele vai deixar de bater na mãe dele e vai bater em você. Então casa, pelo menos você dá sossego para a velha. Família inteira falou, não vai, não vai, não vai. Não, eu gosto, tá aí tá lá, o bicho é cachaceiro, é violento, mulherengo. Ai, pastor, ai, Deus não muda a vida desse homem. Não muda? Você casou sabendo. Casou sabendo, agora aguenta. Bota teu joelho no chão e vai clamar pela misericórdia de Deus para que Deus mude o cavalo desse homem. São as escolhas. Deus fala com Abraão e fala assim para ele, Abraão, pega teu único filho, Isaque, e vai para um lugar que eu vou te mostrar e oferece ele para mim. Algumas coisas nós vemos aqui interessantes nesse texto, eu só vou mencionar para que a gente possa ganhar tempo. Primeiro você vê um relacionamento íntimo de Abraão com o Senhor. E apesar do coração de Abraão ter se apegado demais ao coração desse menino, à vida desse menino, e o coração dele ter se desviado do propósito central de Deus, porque na verdade, irmãos, Deus não queria Isaque. Deus queria quem? Deus queria Abraão. Uma vez que resolveu a situação, não precisa sacrificar o menino mais não, porque agora eu já tenho o que eu quero. Eu quero é o teu coração. Agora você entendeu o propósito desse menino. É para te abençoar, para te fazer feliz, mas não é para ocupar o meu lugar na sua vida. Deus nos dá as coisas, irmãos, para que a gente possa desfrutar, sermos felizes, sermos abençoados, mas nunca para ocupar o lugar dele na nossa vida. Tem pessoas que não têm maturidade, elas não entendem. Filho, meu Deus, está na frente de tudo nesse mundo. Filho, ai meu filho. Lugar na frente de Deus, irmão.
Meu marido, minha mulher, meu emprego, meu salário, minha aposentadoria, minha fazenda, minha renda. Se você entende que você está debaixo de um reino, Deus pede a Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Primeira coisa que você percebe, o relacionamento de Deus com Abraão. Segunda coisa que você percebe, a necessidade de um segredo. Você acha que Sara sabia? Você acha que Sara sabia que Abraão ia fazer, irmão? Ele contou para Sara o que ele ia fazer? Por que ele não contou para Sara? Mas Sara ia sumir com esse menino. Sara ia sumir com esse menino. Mas Sara não ia, Abraão, ela ia grudar na perna de Abraão, irmão. E Abraão ia 3 dias arrastando Sara assim. Ela não ia largar das pernas de Abraão. Eu vou ali com Isaac, Sara. Nós vamos sacrificar o Senhor. Isaac sabia o que era aquilo, já tinha visto o pai dele, menino com 13, 14, 15 anos, já tinha visto muito sacrifício. Abraão guardou no coração. Tem coisas que Deus fala conosco e nós precisamos aprender a guardar no nosso coração. Tem coisas que Deus nos entrega para repartir, mas tem coisas que Deus nos entrega que é entre eu e Ele só. Deus fala para Abraão: vai para um lugar, falou tudo o que ele tinha que fazer, que eu vou te mostrar. Diz o texto que 3 dias depois, Abraão estava com Isaac, com os animais e com seus criados, seus empregados. Ninguém sabia de nada, ok? Nem Isaac. Porque depois você vê ele subindo no monte, Isaac falou assim: pai, eu estou vendo tudo, a lenha, o fogo, o cutelo, mas cadê o sacrifício? Cadê o animal? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão fala: Deus proverá, meu filho. Ninguém sabia de nada. Eu sou da seguinte opinião: Deus fala algo comigo e me pede um trem muito doloroso. Eu estou disposto a obedecer. Eu estou disposto a fazer aquilo que Deus me pediu. Então, já que Deus pediu, vai doer demais, e eu estou disposto a obedecer, vamos fazer que hora? Que hora que nós vamos fazer? Já! É ou não é? Já que tem que fazer, vamos fazer logo. É igual aquele negócio: tem que fazer a cirurgia? Tem que operar? Doutor, então opera logo. Não tem outra saída? Não tem. Esse é o caminho? É. Então vamos operar logo. Vamos resolver esse problema? Já dói de uma vez, já passa logo. Mas não. Diz que Abraão andou quantos dias com o menino? 3 dias. Ninguém sabia de nada, na comitiva ali ninguém sabia de nada. Eles não andaram 3 dias seguidos, andaram, escurecia, dormia, sentaram para comer, para tomar suas refeições. Sim ou não? Dormiram nessa trajetória. Isaac dormiu? Dormiu. Os servos dormiram? Dormiu. Isaac comeu? Comeu. Os servos comeram? Eu te pergunto: você acha que Abraão dormiu, irmão? Você acha que Abraão dormiu? Sabendo que só ele sabia o que ele estava indo fazer? Olhando para aquele menino e falando: eu vou matar esse menino daqui a pouco. Eu, com a minha mão, eu vou ter que sacrificar ele ao meu Deus. Você acha que Abraão dormiu, irmão? Você acha que Abraão tinha boca para sentar numa mesa, para sentar num lugar, pegar pão, ou pegar o mel, ou uma carne, ou alguma comida? Você acha que Abraão tinha fome ali, irmão? Era gente como a gente. Pastor, Deus estava torturando Abraão? Não.
Deus estava firmando a convicção dele. E Deus estava dando. Tem um bicho aqui? Acho que saiu. Se caiu para dentro, piorou. Deus estava dando para Abraão a oportunidade de desistir. Deixa eu fazer uma pergunta. Abraão ia cometer um grande pecado se ele tivesse desistido? Não. Jesus, lá no Getsêmani, quando ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele tivesse falado assim: Pai, não quero não. Jesus estaria pecando em desistindo ali, irmão? Não, ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada errado. Mas Deus estava dando a condição para Abraão, naqueles 3 dias, se firmar na convicção do que Deus tinha falado com ele e de quem Deus era na vida dele. O senhor me prova, pastor? Provo. Vamos lá. Lá em Hebreus diz que Abraão considerou a promessa de Deus. Essa palavra considerar no grego é a palavra juntar, o significado é juntar parte com parte. Abraão foi recapitulando, desde quando Deus o chama, das experiências que ele foi tendo com Deus, das promessas, de como Deus se manifestou, de como ele viu o poder de Deus, como ele viu o agir de Deus, como ele viu anjos visitando a sua própria casa. E Abraão considerou, nesses 3 dias, Abraão considerou todas essas coisas para chegar a essa convicção aqui, ó. Quando ele encontra o lugar que Deus fala para ele: é ali que você vai oferecer o menino, olha o que Abraão fala. Então disse, versículo 5, então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, o que ele fala? Repete. Voltar? Ele não falou voltarei? Por que ele falou no plural? Ele sabia que Deus ia cancelar em cima da hora? Não. Mas Abraão juntou o quebra-cabeça nesses 3 dias. Muitas vezes, irmãos, Deus nos dá tempo. Não é para se lamentar. Deus nos dá tempo. Não é para ficar chorando as mágoas. Deus nos dá tempo. É para nós considerarmos as coisas. Eu tenho essa promessa. Eu tenho essa promessa. Deus não é Deus como homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma grande nação. Isaque é meu filho, não é Ismael. Ismael foi uma besteira que eu fiz. Isaque é meu filho. Ele não falou que seria outro, que Sara vai ficar grávida de novo, que seria esse. Então eu sei de uma coisa. Eu vou lá, eu vou sacrificar Isaque, vou fazer como diz o ritual, vou pôr fogo, o menino vai ser cremado e vai virar pó. E Deus vai ressuscitar, vou descer a hora que Deus ressuscitar Isaque das cinzas. Aí ele vira para os servos e fala assim: eu e o menino, nós vamos subir e nós voltaremos. Ele não falou: eu voltarei sozinho. Voltaremos. Eu vou adorar. Ele não estava indo adorar, estava indo sacrificar. Por que ele disse adorar? Porque a adoração é uma entrega. Não existe adoração sem entrega. A adoração sem entrega
é apenas música, é apenas canção, é apenas entretenimento. O verdadeiro sentido da adoração é uma entrega. Quando você canta, adorarei tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. É uma entrega que você está fazendo para Deus. Tudo entregarei. É uma entrega. Agora preste atenção numa coisa. Talvez você não tenha percebido isso no texto. Abraão sobe. Chega lá. Isaac fala para ele: pai, está tudo preparado. Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Deus fala o quê? Abraão fala o quê? Respondeu, versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha, pegou pedras, o altar era feito de pedras, pôs a lenha bem arrumadinha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Pegou um monte de pedra, o altar era assim, um quadrado, tipo isso aqui, não sei mais ou menos, o pessoal fala até a altura, mas vamos supor que ele fez aqui, uma altura assim de pedra, de fora a fora, mais ou menos do tamanho de Isaque. Se Isaque tinha 1 metro e tanto, alguma coisa assim. Em cima desse altar, ele pegou, pôs a lenha, arrumou a lenha assim, toda arrumadinha. Pegou o filho dele, Isaque. Eu acho que Isaque naquela hora ali, eu falei, ixi, azedou para o meu lado agora. Agora, rodei. Se Isaque não tivesse um coração correto em Deus, me diga uma coisa, irmão. Um velho de 115 anos para pegar um menino de 15. Você acha que Abraão tinha alguma chance? Mas nem de moto Abraão pegava Isaque. Nem se ele tivesse num quadriciclo ele ia dar conta de pegar Isaque. Isaque ia vazar no mundo. Se Isaque... Eu sou sacrifício, mas de jeito nenhum. Tchau, pai. Os 3 dias de viagem ele ia fazer em 3 horas. Ele chega lá para Sara, cadê meu pai? Está 3 dias para trás aí. Não. Abraão amarra Isaque e deita Isaque. Pega o cutelo, irmãos. Levanta e vai sacrificar Isaque. Deus deixa para os milésimos finais de segundo. Às vezes faltam algumas horas, alguns dias, algumas semanas para a solução de determinados problemas e nós ficamos angustiados. Deus pode solucionar nos últimos milésimos de segundos e pode te dar o livramento daquilo que você precisa. Posso ouvir um amém? Hora que ele resolve sacrificar o menino, irmãos. O que aconteceu? Estendendo a mão, versículo 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. A mesma coisa que ele respondeu no versículo 1. Não mudou o comportamento dele. Olhe para mim só um instante. Às vezes, irmãos, às vezes, a gente pode até, em algum momento, em alguma área do nosso coração, a gente desviar. A gente pode até se embriagar com determinadas coisas, mas nós não podemos perder a nossa essência. Abraão se embriagou com aquele menino, embriagou, irmãos, ele embriagou.
Ele pôs aquele menino, às vezes, na frente de Deus, mas na hora que Deus chamou ele, opa, na primeira vez, eis-me aqui. Agora, Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor, da mesma forma. Olha o versículo. Versículo 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Presta atenção. Abraão sobe um monte, prepara o altar, põe a lenha, amarra Isaque e se prepara para sacrificar o menino. Na hora que ele vai sacrificar o menino, Deus fala: opa, Abraão, não precisa fazer mais isso. Eu vi que você teme a mim, porque você não me negou teu único filho. Diz o texto que, erguendo os olhos a Abraão, ele viu o quê? Um carneiro, preso com os chifres entre o quê? Estava amarrado ali, preso ali com os chifres. Quando Abraão subiu, onde o carneiro estava? Não existia carneiro ali? Existia. Não fala que Deus fez aparecer um carneiro. Carneiro apareceu do nada. Já estava ali. Nossa, pastor, mas um carneiro amarrado pelo chifre, que devia estar fazendo um escândalo. Não, ele estava quietinho. Porque ele ali é a figura de quem? De Jesus. Que a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha, o quê? Muda. Até onde? O matadouro. Por que ele não viu? Preste atenção nisso, nós vamos orar. Por que Abraão não viu? Porque quando nós estamos envolvidos muitas vezes com os nossos problemas, irmãos, quando nós estamos envolvidos com as nossas pressões, nós não temos olhos, nós não conseguimos enxergar as coisas, nós não conseguimos levantar a cabeça. Diz a palavra que, erguendo ele os olhos, ele viu. Como que ele chega ali no lugar e não percebeu que tinha um carneiro ali naquele lugar? Já estava ali. A Bíblia diz que Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo. Já estava lá o cordeiro, o carneiro, mas ele não viu. Por quê? Porque ele estava cabisbaixo. Mas quando a palavra vem sobre nós, quando o reino de Deus se estabelece sobre nós, quando o livramento de Deus vem sobre nós, nós erguemos os olhos e nós começamos a ver coisas que nós não conseguíamos ver. Onde está o seu livramento? Já está aí já, irmão. Já está aí já. Deus me cura, já te curei. Deus me abençoa, já abençoei. Deus me prospera, já te prosperei. Deus faz isso, já fiz. Deus faz aquilo, também já fiz. Como que eu vejo, pastor? Agora não são olhos mais físicos. Abraão viu com o físico. Hoje nós vemos por meio da fé. Quantas coisas, irmãos, estavam do nosso lado o tempo todo e nós não conseguimos enxergar, até o dia que o Senhor vem e nos toca. Aí os nossos olhos se abrem. Meu Deus! Oh, obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus do milagre. Então quer dizer que Ele não era, até ontem Ele não era. Ele sempre foi, irmãos. O problema é que os nossos olhos não se enxergavam.
Porque nós estávamos voltados para os nossos problemas, e quando você está voltado para o seu problema, quando você está voltado para a sua vida, você não consegue enxergar, a não ser o que está à sua volta. Abraão não estava pensando nos negócios, não, 3 dias longe da minha propriedade, quantas ovelhas estou deixando de vender? Nossa, aquele cara ia levar umas ovelhas para me vender, queria comprar 3 camelos meu, não sei o que lá, nossa, aquele servo lá está me dando trabalho, preciso resolver. Ixi, Abraão não estava preocupado com isso não, irmão. Ele estava voltado para o problema dele ali. E quando nós estamos voltados para os nossos problemas, para as nossas preocupações, a gente anda assim, cabisbaixo. Jairo não conseguia ver outra coisa, a não ser a doença, e depois recebeu a notícia da morte da filha. Mas Jesus disse para Jairo, a Bíblia diz, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse a Jairo, Jairo, não temas. Faça o quê? Crê somente. Jesus fez o quê? Levantou a cabeça de Jairo. Jairo, olha para mim. Jairo, creia. Não dá ouvido para isso aí não. Crê somente. Olha para cima. E não tem gente de crer olhando para baixo, irmão. Você tem que crer olhando para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por mais que Deus está em todo lugar, Deus está embaixo, Deus está do lado, Deus está em cima. Olhar para cima, erguer a cabeça. Não é assim que a gente fala para as pessoas, tá? Vai filho, levanta, ergue a cabeça, olha para cima. Não é? Não é assim que a gente fala para as pessoas? Assim é a nossa fé, irmão. Quando Abraão ergueu os olhos, ele viu o carneiro, o cordeiro, que já estava lá. Já estava lá. Quando você entende o que é o reino de Deus, quando você entende o que é a verdade de Deus, você vai entender que nada está no nosso controle. Por isso que a Bíblia diz, aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Estou falando aqui de finanças não, tudo na nossa vida. Quem quiser salvar a sua vida, perder-la. Quem quiser ser o primeiro, seja esse o que vos sirva. Quem quiser ser o maior, seja aquele que vai lavar os seus pés. Esse é o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus não é medido pelas nossas conquistas. O reino de Deus é medido pelas nossas entregas.